quando isso acontece, eu saio de mim. Nem sei por que eu disse isso. Pareceu que baixou um negócio em mim, rapaz. Nem parecia que era eu, mas era você sim. Galera, eu sou o Saulo Reis, do canal Saulo Reis DH no YouTube, Saulo Reis DH no Instagram e do site sauloreis.com. Falar hoje sobre o lado obscuro da nossa personalidade. À medida que a gente vai desenvolvendo, à medida que a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai aprendendo na sociedade o que é certo, o que é esperado que a gente faça, o que é o correto, o que é o educado a se fazer, o que é valoroso ser feito. E a gente vai moldando nosso caráter, vai moldando a nossa personalidade, vai moldando nossos valores. Porém, também a gente vai aprendendo o que não é bom, o que não é aceitável, o que é imoral, o que é falta de educação. E tudo isso que faz parte da nossa personalidade, que a gente aprendeu que não é bom, vai para o lado obscuro da nossa mente, vai para o lado obscuro da nossa personalidade. Geralmente esse lado obscuro, ele se apresenta no momento que a gente nem espera, ou no momento de emoção aflorada, quando eu tô com muita raiva, ou quando eu tô muito triste, ou quando eu estou contrariado, e de repente eu falo uma coisa que, caramba, eu falei, ou a gente reage de uma forma que eu nem esperei que eu ia reagir daquele jeito. E é nesses pontos que a gente vai vendo o nosso lado obscuro no cotidiano. É quando a gente fala assim, caramba, sou eu mesmo, eu fiz isso. E são os nossos defeitos, são as nossas características que a gente não quer que ninguém saiba e às vezes a gente não gosta. E por isso que a gente não reconhece em nós mesmos. Eu lembro de um desenho do Pateta, o motorista, mais ou menos da década de 50, em que o Pateta, ele era um cara gentil, era um cara honesto, escutava os pássaros cantarem, não fazia mal a uma formiga sequer. Mas quando esse cara sentava no banco do motorista do carro, se transformava. Passava na lama para molhar as pessoas que estavam na calçada, acelerava, buzinava para o carro que está na frente andar mais rápido, ele não podia ficar no sinal vermelho, que ele estava perdendo 30 segundos da vida dele. Era um pandemônio esse cara no carro. Mas era a mesma pessoa, por que ele mudou? É isso que acontece no nosso cotidiano. A gente não reconhece esse nosso lado. Ou a gente sabe que ele existe, mas a gente prefere não olhar. Mas nem sempre é defeito. Nem sempre é defeito. A gente pode utilizar isso para o nosso bem. A gente pode utilizar isso para o lado positivo. E como eu posso fazer isso? Eu gosto de usar o exemplo do Hulk, da série de filmes da Marvel, né, MCU, que existe duas personalidades dentro de uma pessoa, o Bruce e o Hulk. E eles são totalmente opostos um do outro. E eles não se gostam. Enquanto o Bruce, ele é muito inteligente, é um gênio, o Hulk é um ignorante. Enquanto o Bruce, ele pensa antes de agir, ele calcula e às vezes até parece que é medo, o Hulk é destemido, ele vai pra cima, ele só age. Ele não pensa antes de agir. Enquanto o Bruce, ele é muito sensível, o Hulk passa por cima e não quer saber quem tá na frente dele. Tem essa diferença entre as duas personalidades. E eles não se gostam, e eles se batem. Porém, há um tempo, dentro de toda a história desse personagem, que ele vai levado para um lugar hostil. E lá é rodeado por inimigos. E ele precisa... É um leão por dia que precisa ser morto. E quem assume a personalidade total? O Hulk. Porque é o Hulk que mantém o corpo vivo, é o Hulk que mantém as coisas funcionando, é o Hulk que não tem medo do que há por vir, e ele assume, e ele se mantém vivo. E o Bruce uma vez falou que já tinha tentado o suicídio, mas o Hulk não deixou, né? Então, é o Hulk que faz esse corpo se manter vivo e manter as duas personalidades. Então eles brigavam entre si. Até que, na revista em quadrinhos, a gente pode ver que o Bruce e o Hulk, eles simplesmente se aceitaram. Eles entenderam que a diferença de um e do outro se complementam. Então, ele manteve a força do Hulk e a inteligência do Bruce.
Então eles conseguiram conviver juntos e foi melhor para os dois. Então o que é que a gente pode aprender com esse exemplo que a gente viu nos cinemas e também nos quadrinhos? É que nem sempre é ruim. O meu lado obscuro, apesar do nome obscuro, nem sempre é ruim. A gente pode utilizar essas características para o nosso bem. Pode utilizar essas características para o nosso desenvolvimento. E isso é muito bom, isso é muito saudável para a mente. Porque se eu pego essas características que estão na minha obscuridade, vamos dizer assim, eu posso utilizar coisas que vai ser bom para mim. Por exemplo, tem pessoas que são altamente ignorantes na hora de falar. Isso não é bom. Mas no momento em que ele está acuado, no momento em que ele precisa reagir de uma injustiça, essa característica vai ser importante para ele. Então, é necessário que a gente pese quem sou eu, quais são as minhas reais características, se isso é bom, se é ruim, olhar para o meu lado, meu ponto mais fraco, que eu não reconheço que é um ponto fraco, olhar para o meu ponto forte, que às vezes pode parecer meio bruto demais, igual o Hulk, e saber como isso pode ser útil para mim, como isso pode ser saudável para mim. E é importante a gente pensar nesse ponto de ser saudável ou não, porque também nos cinemas a gente tem um outro lado da moeda, outro exemplo. Então a gente pode ver Anakin, mais conhecido como Darth Vader. Darth Vader, quando criança, então Anakin, ele tinha um futuro brilhante, a força estava com ele, todo mundo achava que ele seria a criança da profecia, que ia trazer o equilíbrio para o universo, sendo que ele tinha conflitos internos. E nesses conflitos internos foram somando outros conflitos. A revolta porque a mãe estava numa situação degradante, depois a revolta porque ele não podia assumir o amor que ele queria assumir, depois a revolta porque ele queria ser reconhecido, as pessoas não reconheciam ele, segundo o ponto de vista dele. Então ele não conseguiu lidar com muitas coisas que se passavam por dentro dele, ao mesmo tempo ele não aceitava. Ao invés dele olhar para dentro de si, no sentido de querer aprender com os próprios defeitos, aprender com as próprias dificuldades, ele se entregou totalmente pro lado obscuro. E aí ele se perdeu. E perdeu tudo aquilo que ele mais gostava, tudo aquilo que ele mais amava. Então, para a gente não cometer esse erro de, por um lado, não reconhecer nada, e pelo outro, tomar a forma total da obscuridade, é necessário que a gente reconheça que temos esse lado obscuro, sim. Todos nós temos. Então é preciso fazer como Bruce e o Hulk. Entender que os lados se complementam. Que o meu lado obscuro e o meu lado iluminado se complementam. A união deles forma quem eu sou. Então não é sempre negativo. Eu preciso reconhecer meu lado obscuro para que eu seja completo. E a partir do momento que eu reconheço meu lado obscuro, eu consigo compreender as pessoas, eu consigo perdoar as pessoas porque eu sei que elas têm defeitos assim como eu tenho. Eu consigo perdoar se alguém comete um erro porque eu também estou propício a cometer alguns erros ou até o mesmo erro. Conheço alguns cristãos radicais que eles gostam de apontar o erro das pessoas, de condenar as pessoas porque elas não fizeram o que era certo de se fazer, porque fizeram aquilo outro. Quando Jesus, o próprio Cristo, que ele sempre costumava fazer o certo, ele não condenava as pessoas que cometiam erros, que tropeçavam. Pelo contrário, ele ajudava, porque ele conhecia a totalidade daquele ser humano. Então, cuidado. Se eu nego veementemente uma coisa, algo que eu acho errado, cuidado. Porque tão forte quanto eu julgo, mais forte ainda, o meu lado obscuro vai aparecer. E eu posso muito bem tornar aquilo que eu condeno. Então, para que a gente não se entregue à obscuridade, que possamos unir nosso lado obscuro e nosso lado iluminado, para que a gente possa ser forte, para que a gente possa ser seres humanos preocupados com os outros. Então, galera, energias positivas, que o ser superior nos guie e até a próxima!